E foi isso que vocês fizeram. Vocês apertaram o botãozinho, soltaram a espuma que grudou em tudo. Essa espuma já endureceu, não tem mais como fazer ela voltar ao normal. E agora vocês querem que ela volte pra dentro da lata, porra! Bando de imbecis. Bom dia, cidadãos e cidadãs de Nova Alexandrina! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bom? Eu também tô bom. Tô morrendo de rir, cara. Eu quero deixar claro que eu tô muito puto com a situação desse país, porque eu nasci durante o governo militar. Eu cresci durante o governo militar. Eu me formei na faculdade durante o governo militar. E agora eu vivo numa ditadura. Naquela época do governo militar, sinceramente, no máximo era uma dita mole. Ela passou por alguns anos ali um pouquinho mais rígida, mas foi uma dita mole. Hoje é uma ditadura. Naquela época, os militares mandavam e desmandavam, mas mesmo assim haviam eleições, havia algumas coisas ali que dava, né? Agora não, agora a gente está vivendo uma situação bem mais complicada. E as pessoas, aqueles sem cérebro da esquerda, de sempre, óbvio, continuam falando as bobagens que a gente vê. Eu vejo cada coisa no Twitter. O meu Twitter me odeia, ele tem alguma coisa ali que eu não consigo entender. Eu tô quase detonando minha conta, porque quando eu abro, eu só vejo esquerdemente, esquerdopata, esquerdiota e coisas congêneres. E eu não sigo nenhuma, zero conta de jornalista e... Quer dizer, tem uma pessoa que eu sigo da esquerda, porque é uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás, graças à minha querida amiga Luísa Posse, e que eu não sabia que ela era uma doente mental, né? Infelizmente, agora ela é. Agora eu tenho certeza absoluta que ela é uma doente mental, porque ela defende o Lula com unhas e dentes, e para mim qualquer um que defenda o Lula com unhas e dentes é doente mental. Pois bem, vamos conversar hoje rapidamente sobre a situação dos jornalistas da grande média, ou grande mídia, que agora resolveram entender que a gente está vivendo numa ditadura. E que eles sabiam que estavam defendendo uma ditadura, mas agora eles querem que pare. Desculpa, querido, você já viu espuma de poliuretano? Aquela que a gente usa para fazer preenchimento de espaços em obras, assim, entre o tijolo e a parede. Tem várias utilidades. Né? Eu uso até para fazer molde de fibra de vidro e tal. Mas depois que você apertou o botãozinho, que a espuma de poliuretano sai, ela se expande, sai grudando em tudo, colando em tudo e travando tudo, que não tem como ela voltar para dentro do sprayzinho, não. E foi isso que vocês fizeram. Vocês apertaram o botãozinho, soltaram a espuma que grudou em tudo. Essa espuma já endureceu, não tem mais como fazer ela voltar ao normal. E agora vocês querem que ela volte pra dentro da lata, porra! Bando de imbecis. Começou com a titia Malu Gaspar, né? Falando lá que agora é a hora do Supremo aliviar, voltar. Não vai aliviar, não vai voltar atrás, porque não é o Supremo, entende? É o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia também está envolvida. Então tem alguns ali, lógico que digamos que o mais forte ali, que é o que bate de frente, é o Alexandre de Moraes. Mas os demais
também fazem parte da curriola, também ajudam, também entram nas mesmas decisões. Não dá para esquecer o Zanin, que é o advogado do Lula. Não tem como tirar ele dessa onda. Mas para que servia isso, né? Para que servia os interesses da grande mídia lá atrás? Porque era para bater no Bolsonaro. O Bolsonaro realmente foi o único cara nesse país até agora antissistema. Lógico, que chegou na posição. A gente tinha o Enéas antes também, que foi totalmente incompreendido. Foi fácil fazer o Enéas parecer louco. E o Enéas, na realidade, professor Enéas, tinha o curso de eletrocardiograma. Não tem médico no Brasil daquela época que não conheça, que não saiba quem ele foi, porque todo mundo fazia o curso de eletrocardiograma dele e o cara é genial. O cara era um monstro. Mas com aquela cara, com aquela barba, com aquele jeito de falar, careca, com aquele óculos dele que parecia um para-brisa de caminhão. Era fácil fazer ele parecer louco, porque ele tinha aparecido louco. Já o tal de Jair Messias Bolsonaro era um deputado do baixo clero que estava lá em Brasília vendo como funcionavam as engrenagens do sistema há anos. Aquele titio do churrasco que só fala merda, bonachão, mas que defende a família com unhas e dentes, que você sabe que pode cair de uma moeda de 10 centavos a um maço de nota de 200 que ele vai pegar e vai entregar na mão do dono. Você sabe que o cara é honesto. Ele é a cara do brasileiro médio. Ele é o típico brasileiro. Só que ele chegou num ponto de poder em que ele tinha lá seus embates com aquela louca daquela... De louco eles não tem nada. A gente fala assim, mas a gente sabe que de louco eles não tem nada. Eles são espertos pra cacete. Aquela gaúcha lá, retardada, que eu esqueci o nome. Como é que é? Maria do Rosário. Aquela praga ruim. Como todo petista, né? Petista é praga ruim sempre. Esses embates assim, por exemplo, o ministro Barbosa falando que dos caciques do pessoal que votou lá, aquelas loucuras de mensalão, aquela coisa toda, o único que não recebeu dinheiro foi o Jair Bolsonaro. Olha só que coisa incrível. Barbosinha ficou meio puto porque o Bolsonaro usou isso a favor dele, né? Não dá pra dizer que distorceu as palavras, porque ele falou, não, eu tenho as mãos limpas, eu não recebi dinheiro daquilo ali pra aprovar projeto nenhum pro PT. E foi exatamente isso que aconteceu. Então Titia Malu Gaspar tá tentando enfiar o poliuretano de volta na caixa. A espuma expansiva de poliuretano não volta, filha! E você já devia saber. Tudo bem que você... Malu Gaspar acho que não era nascida na época da Dita Mole. Não tenho certeza, depois eu vou dar uma olhada nisso para confirmar. Mas pelo menos ela não cresceu durante a Dita Mole, vendo o Lula e a corriola dele incentivar o povo a marchar para cima da PE, né, da Polícia do Exército. E na hora que a porrada comia lá na frente, que estancava a porrada da PE em cima da galera que ele estava lá incentivando, ele já estava lá no carro do DOPS dizendo quem eram os sindicalistas que estavam lá apanhando. Né, aquele dedo duro X9. Então, dona Malu, ditadura não tem ombro não, botou a cabecinha, filha, vai entrar até o talo. Aliás, já está entrando. Democraticamente, a única forma que nós temos de sair dessa merda que vocês nos enfiaram, dona Malu, seu Pablo Hortelado, seu Andreazinha, neto do Mário Andreasa, não é? Se eu não me engano.
Ele tava lá na ditadura também, cara. Não vem com essa conversa não, que você sabe muito bem que ele fez parte. Reduzida adiante. Vem dizer que ele era oposição não, porque ele comia dinheiro lá também. Então, seu Andreazinha, seu Pablo Hortelado, Dona Malu Gaspar e todo o restante da corja, quero deixar bem claro para vocês. Sei que vocês não vão me ouvir, que esse meu vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Meu canal não tem nem 160 pessoas. E eu não gasto dinheiro para fazer impulsionamento. Eu não faço nada disso. Se tiver que crescer, vai crescer de maneira orgânica. Obrigado pela fechada, titio. Se tiver que crescer, vai crescer de maneira orgânica e as pessoas vão ver. Mas desculpa. Já entrou até o talo, em vocês três também. Mas vocês têm grana para fugir do país, se vocês precisarem. Eu não tenho. Eu vou ter que ficar aqui aturando as consequências das merdas que vocês fizeram de incentivar o Xandão a ir lá e dar porrada no Bolsonaro. Por quê? Porque a única coisa que vocês fazem é defender os interesses do sistema. Vocês são parte do sistema. Vocês são um dos braços do sistema. Então vocês defendem essa merda toda que vocês estão fazendo e agora querem que mude? Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Não adianta achar agora que esses pequenos erros que ocorreram, como por exemplo, você pegar um cara que é ex-presidente, que perdeu o foro por prerrogativa de função, porque ele não tem mais a função, ele é um CPF normal, como qualquer outro, e que deveria estar sendo julgado em primeira instância e jogar ele direto no STF, sem direito a recurso. E depois vem o Lula babaca dizendo que ele é que não teve direito ao contraditório, à ampla defesa. Não, ele foi julgado na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância. Foi condenado em todos, até que o Dias Toffoli foi lá e descondenou. O cara que destruiu a Lava Jato, né, o amigo do meu pai que destruiu a Lava Jato, foi lá e destruiu a Lava Jato. Por quê? Porque chegou nele, bateu na bunda. Ele sabe que ele é envolvido com o esquema, então teve que dar um jeitinho de desmontar tudo. Aí é isso, né, pô? Não tem problema não. Bota ele direto pro STF porque ele não tem pra quem recorrer. Ah, mas então, se ele está sendo julgado no STF, ele tem que ser julgado pelo pleno e não por turma. Não, vamos julgar na turma mesmo, que se dane. Quem é que vai reclamar? Nós daqui mandamos nessa porra. Prender pessoas por 2 anos sem sequer ter indiciamento, sem ter acusação, sem nem saber se a pessoa estava no bolo ou não. O seu Clériston, o famoso Clezão, dono de uma loja em Brasília, fechou a loja dele às 5 horas, como era o costume, e foi para lá para ver a confusão que estava rolando em Brasília. Que já estava aquela coisa de todo mundo tomar gás lacrimogêneo na cara. Aí o que ele fez? Correu para dentro do palácio para se proteger. Foi preso por causa disso, não foi acusado e morreu sob a tutela do Estado por ordem de Xandemar. Xander Cleison Radar de velocidade à frente. fez o favor de matar um cidadão. Isto é homicídio. Assassinato. Ele matou o cara que tinha problemas renais, tinha uma série de comorbidades. E ele colocou o cara dentro da cadeia sem direito aos cuidados que ele necessitava. Então o Clezão foi morto
por essa corja para que houvesse a... Como é que eu vou dizer assim? Na realidade fez sem sentido. A morte dele foi uma coisa sem noção. Mas ele foi morto pelo sistema. Para que mantivesse a aparência de legalidade, de estar prendendo os golpistas. Golpe, golpe. Essa gente nunca viu um golpe, não sabe o que é. Dá uma olhadinha no que aconteceu lá na Guiné-Bissau agora, para você entender o que é golpe. Que os milicos foram pra rua, saíram atirando, matando, jogando tanque em cima dos outros e tomaram o governo. Aliás, em 50 anos é o 9º golpe lá. A gente até que não tá nem tão ruim assim. Nosso golpe começou quando acabaram com o Império, né? Aqui foi o nosso primeiro golpe. A gente já teve alguns também. Bom, voltando ao assunto, 2.000 pessoas, sei lá quantas, presas, sem individualização da pena, sem direito à defesa, tudo feito com julgamento virtual, no plenário ali online, onde o advogado não pode falar. Teve um caso que o cara tinha até meia-noite para colocar a defesa. Ele colocou a defesa faltando 2 minutos para meia-noite. Um vídeo de 25 minutos. E meia-noite e 3 já estava a sentença promulgada. Né? Então, ou seja, os caras nem viram o vídeo porque a sentença já estava pronta. Como é o caso também do Jair Bolsonaro. Ah, porque ele vai... Todo mundo já sabia que ele ia ser preso. O país inteiro já sabia que ele ia ser preso. A gente estava esperando a gracinha do Alexandre, que foi os 22, a assinatura dele. Né? Botar no dia 22, que é o número do partido. Pois é. Bolsonaro preso. Há mais de 100 dias preso em casa, prisão domiciliar, por conta de um processo em que ele nem era parte. A tal da coação durante o julgamento. Que isso? Como assim coação durante o julgamento? Mais um crime impossível. Aliás, como a maioria deles, né? Botar um monte de velhinha lá dentro. E detalhe, quem tem os vídeos, eu tenho que achar esse vídeo, cara. Mostrando o pessoal já lá dentro do... Já quebrando tudo lá dentro do Congresso, do Palácio. Né? Ele tá todo torto, hein, tio? Caraca, meu. A galera toda já quebrando lá dentro e o pessoal ainda estava começando a subir a rampa e o pessoal já tinha quebrado um monte de coisa. Arrancado cortina, derrubado parede, jogado as coisas no chão, rasgado o tapete, rasgado mobília. Ou seja, a galerinha que se infiltrou antes para criar confusão, né, já estava lá. E por isso o Flávio Dino engoliu as câmeras todas. Comprovam que os infiltrados do PT já estavam lá. A galerinha do Oswaldo Eustáquio, servindo de idiota útil pro PT, já estava lá. Aquela... Como é que é o nome dela, gente? Ana, sei lá o quê. Acho que é a Sara também. Tinha uma galerinha que entrou antes, saiu quebrando as coisas, incitando o povo a fazer merda. A galera do bem que tava lá gritando, não quebra, e mostrando quem é que tava tocando fogo nas coisas lá. Esse pessoal não apareceu. Foi preso. Tem gente pegando 14, 15, 17 anos de cadeia. Meu chapa, no Brasil o cara faz tráfico de tóxico, comete latrocínio para poder arrumar droga, assalta banco,
e não pega nada. O petista que tocou fogo na estátua lá do Borba Gato não aconteceu porra nenhuma. Isso porque é peixe pequeno, é um merdinha de nada. Imagina se fosse um grandão como o Vorcaro. Vorcaro foi preso. Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso. Quanto tempo ele ficou na cadeia? 2 dias? Acho que nem isso. Mas por quê? Porque ele tem muita gente do sistema no bolso, né? Sabe de um monte de podre, de um monte de gente. Então, tiraram ele da cadeia rapidinho, né? Afinal de contas, ele não é um grande mal para a nação, né? Ele é só um banqueiro que deu um golpe de bilhões, roubou dinheiro de um monte de gente e que foi preso já quase entrando no seu jatinho para fugir do país. Porque também vazaram para ele, óbvio, né? Porque os amiguinhos sempre contam a história. Vazaram para ele que ele ia ser preso. Foi para o aeroporto, deixou seu jatinho pronto. Quando ele estava na sala de embarque, a polícia foi lá e creu! Para soltar ele 48 horas depois, ele está de tornozeleira. Eu aposto que não vai ter nenhum mês para ele já estar sem tornozeleira e provavelmente fora do Brasil. Talvez Paraguai. E dali ele vai para a Europa. Vai ficar lá em Dubai como ele... Que é para onde ele ia. Afinal de contas, gente pobre que anda de jatinho vai para Dubai. Então, doutor Pablo Hortelado, não sei, deve ser, que a origem deve ser do espanhol esse nome. Doutora Malu Gaspar, doutor Andreasa, quero que fique claro para vocês que tá todo mundo de olho, tá todo mundo vendo que vocês defenderam isso, que vocês criaram um monstro e agora que ele tá vindo morder tua bunda, vocês estão tentando tirar suas bundas, vocês estão tentando tirar da reta. Então é característico isso, é característico. Vamos só na parte que nos interessa. Então conseguiram tirar o Bolsonaro, conseguiram colocar o Bolsonaro na cadeia sem crime, sem prova, sem nenhum tipo de coisa que justifique esse homem estar atrás das grades, porque a prisão dele foi num negócio que ele nem sequer foi indiciado, mas ele permaneceu preso, ninguém liberou, ficou lá com tornozeleira eletrônica, um bando de meganha lá na porta, né, os jagunços lá tomando conta dele para ele nem se mexer. Ficar falando que foi por conta da tornozeleira também não foi, porque ele estava doidão. E agora sim, ele foi preso, condenado pelo dito cujo lá, por aquele sujeito nojento, e agora sim ele está preso. De verdade, sem necessidade, porque crime não teve. Então é isso. Curte, compartilha, se inscreve, comenta aí no vídeo que isso é legal pra gente poder falar mais bobagem, continuar o papo. E se você não me conhece, meu nome é André Costa, eu sou médico, músico, sou instrutor de armamento e tiro e tô aqui falando bobagem pra vocês. Valeu? Beijão, fui!